Se você é um ser humano, e se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é, então a dor é uma parte importante da sua experiência de vida. A nossa vida é uma dança de altos e baixos, e existem muitos momentos difíceis em que a gente se desequilibra, se sente arrastado de uma maneira um tanto desconfortável por algum movimento dessa dança, dessa mudança constante. E a nossa vida emocional, em geral, é especialmente volátil. Não é à toa que ela é muitas vezes simbolizada pelo elemento água, nos sonhos, nos mitos, nos contos de fada. E muitas vezes nós somos atravessados por águas e mágoas bem intensas, que assumem a forma de emoções angustiantes as mais diversas. Às vezes parece mais claro qual é o motivo, algum acontecimento concreto, algum problema que apareceu de repente, alguém que te ofendeu. Ou então são certos pensamentos na forma de lembranças do que aconteceu, ou imaginação, antecipação do que vai ou possivelmente vai acontecer. Enfim, acontecimentos que a princípio só existem na sua própria mente, mas que muitas vezes têm um poder enorme de despertar emoções dolorosas. E por outro lado, às vezes nem é muito claro qual é o porquê daquela sofrência toda. Você só sente que tem um tom emocional desconfortável na sua experiência. Você sente uma angústia indefinida, uma ansiedade talvez, ou um medo difuso, uma tristeza meio nebulosa, sem uma causa evidente, ou simplesmente um senso um tanto generalizado de insatisfação com tudo e com todos, de frustração constante, de irritação. De uma maneira ou de outra, seja quando a gente sabe ou pensa que sabe o motivo, ou seja quando a gente nem sabe ou pensa que nem sabe qual é o motivo daquele conflito interno, daquele sofrimento, uma tendência muito comum inicialmente é a gente querer não sentir aquilo. O que é natural, a natureza nos prepara para a gente, tanto quanto possível, né, buscar o prazer e evitar a dor. Se eu puder escolher, eu sempre vou escolher prazer e não dor. Então, é uma tendência muito comum a gente querer se anestesiar de alguma maneira, não sentir aquela dor. E aí a gente pode ocupar a nossa mente de mil e uma maneiras. A gente pode, por exemplo, tentar se divertir um pouco para se distrair. Mas é interessante, a própria palavra distração diz tudo, né? Se distrair é você perder a atenção, tirar a atenção daquilo dali, para não ver, para não sentir, não pensar sobre aquilo. Bom, se isso lembra você daquela atitude das crianças que se cobrem ou fecham os olhos quando sentem medo, é isso, você acertou, é exatamente a nossa atitude, muitas vezes, diante dessas emoções desconfortáveis, desagradáveis, que angustiam a gente. Essa é a atitude da gente, muitas vezes, diante dos nossos fantasmas. A gente não quer ver aquilo, porque assusta, é tão intenso às vezes que assusta, você quer se afastar, você quer fugir, você quer evitar de alguma maneira. Bom, e a proposta da atenção plena, da meditação no sentido mais amplo, da terapia da presença, como a gente pode chamar, é justamente o contrário. Ao invés de tentar suprimir aquilo, de tentar fugir, você em primeiro lugar observa, você olha diretamente para aquilo. Ao invés de se fechar, você se abre. E ao invés, inclusive, de usar alguma prática, alguma técnica em especial, uma visualização, uma meditação específica, ou até pensar positivamente para tentar mudar, para tentar controlar o que você sente, em primeiro lugar, você tenta compreender. E para isso você se abre, você aceita e acolhe a sua experiência. Essa já é a minha experiência aqui agora. Isso é o que eu estou sentindo. Então, o que é essa experiência aqui agora? É interessante que não se trata só de uma observação passiva, né? É também uma autoinvestigação. Você se pergunta, qual é essa minha experiência mais precisamente? Quais as texturas, as cores, os sabores mais específicos?
Que sentimentos são esses? De onde que eles nascem? O que são esses afetos mais intensos? Quais os pensamentos que acompanham eles? Quais as sensações do meu corpo? Enfim, o que está acontecendo comigo aqui agora, de fato? E aí, quando você se abre para poder observar suas emoções, o que acontece é que você cria um espaço ao redor delas. Ou melhor, você percebe que já existe um espaço ao redor delas. Isso desperta um outro aspecto da nossa experiência consciente, desperta esse observador. Esse que não só vivencia sentimentos e pensamentos e sensações, mas também está consciente dessas experiências. E aí aqui tem uma diferença sutil, mas muito importante. Quando você pratica essa atenção plena, ou deixa que essa atenção plena aconteça, quando você tem essa abertura para a sua própria experiência, para a realidade que vive através de você momento a momento, uma realidade que é viva e que está sempre mudando, então você se reconhece não só como personagem, mas também como um espectador do teatro da mente e da vida. E os dois aspectos são importantes. Eu venho dizendo sempre, usando uma outra metáfora, que a gente tem um aspecto céu e um aspecto nuvens. Geralmente a gente se identifica muito com as nuvens, que são o quê? As experiências que vêm e vão. Sensações, sentimentos, pensamentos. E aí a gente esquece o céu em si, que seria o quê? Essa consciência que está sempre presente, esse espaço, esse silêncio por trás de todo o barulho da nossa mente. E a atenção plena, no sentido mais pleno, de fato, redundantemente, a meu ver, acontece quando esses dois aspectos estão bem integrados. Ou seja, tem essa dança de experiências, você vivencia tudo que precisa e que pode vivenciar, mas tem também essa abertura e essa amplitude, essa clareza. E aí as nuvens vêm e vão, algumas delas inclusive muito escuras, pesadas, parece que duram para sempre, mas você percebe que elas passam através de você e que você é maior do que qualquer emoção, por mais angustiante que seja, e por mais importante que seja para o seu processo de crescimento, de amadurecimento pessoal. E aí parece um pouco paradoxal, então, porque quando ao invés de fugir, de tentar se fechar, você se abre, você aceita, acolhe, quando você dá atenção ao que está presente na sua experiência a cada momento, mesmo quando é uma emoção muito desagradável, desconfortável, essa emoção, essa experiência perde o poder de dominar por completo a gente. Ou seja, aquele fantasminha que a princípio te amedronta e você não quer olhar para ele, você quer fugir, ele passa a ser menos assustador, menos amedrontador, quando você simplesmente olha para ele. Tem uma frase de um psicólogo que eu acompanho e admiro bastante, que é o Jung, que é assim: o que você resiste, persiste. E aí ele está falando justamente daquilo em nós que nós não queremos a princípio, aquilo que a gente não quer nem ver que existe. E, de fato, quando é essa a nossa atitude, quando a gente se fecha, a gente só fortalece aquilo. Então, a gente pode complementar. Quando você se abre, quando você aceita, acolhe a sua experiência momento a momento, quando você doa a sua atenção sincera para ela, mesmo que seja uma emoção desagradável, desconfortável, naturalmente ela já começa a se transformar. Porque a consciência tem esse potencial, ela tem esse papel. É como uma luz que transforma tudo que toca, que pouco a pouco harmoniza tudo, que por si só já tem o poder de curar. Bom, por enquanto é isso. Se você gostou do vídeo, acredita que pode ajudar outras pessoas de alguma maneira, então compartilhe. Compartilhar é um ato de amor. Se quiser comentar também, contar um pouco da sua experiência, trazer questões, reflexões, vai ser um prazer ler e responder. E não se esquece de se inscrever aí no canal para acompanhar as atualizações. A gente vai estar sempre falando sobre autoconhecimento e arte, integrando psicologia ocidental e oriental. Então, se você quiser acompanhar de perto, é só se inscrever.
Bom, por enquanto realmente é só. Eu desejo sinceramente boa sorte aí na sua observação de nuvens. Lembre-se sempre do seu aspecto céu. Lembre-se que você é muito mais amplo do que qualquer emoção que te atravesse, por mais intensas, por mais importantes até que sejam essas emoções. É isso, um abraço e até já!